Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Ademir Nunes e esta é a série de mensagem Veredas. Eu quero compartilhar o texto que está no livro de Jó, capítulo 42. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o anamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Esse texto que fala sobre já o texto do último capítulo de Jó. Todo o capítulo fala sobre o sofrimento de Jó, mas neste último capítulo é onde o Senhor vira o cativeiro de Jó, onde Deus muda a sorte de Jó. Então nós temos um Deus que muda cativeiro, que restaura a sorte. E sobre isso eu quero compartilhar com todos vocês. Mas é preciso também que nós olhemos para a vida de Jó e anotemos, aprendamos com Jó, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Então eu quero tratar aqui de algumas questões importantes e depois falar como que o Senhor virou o cativeiro de Jó. A primeira questão é que Jó diz o seguinte, que ele sabe que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Isso vai nos revelar o seguinte, que Jó, ele reconhece a soberania de Deus. Jó reconhece a soberania de Deus, por isso ele diz: eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Reconhecer a soberania de Deus é entender que até mesmo situações em nossa vida que nos parece difíceis, dolorosas, adversas, no entanto, mesmo nestas situações de adversidade, de perdas, de luto, de tantas situações, Deus está no controle de tudo. Então Jó, ele reconhece a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus significa não só entender quem Deus é, mas também aceitar tudo quanto o Senhor faz, sabendo que tudo que Deus faz é bom
mesmo que eu não esteja entendendo no primeiro momento, mas eu, por reconhecer esta soberania de Deus, eu vou aceitar todos os planos e propósitos de Deus. E Jó é alguém que realmente é experimentado. Nós não estamos ouvindo isto de alguém que tenha vivido uma vida só de fartura, só de regalias. Não, nós estamos ouvindo isso de um homem que tinha perdido tudo, que tinha perdido os filhos, os animais, a sua riqueza, e ele diz então lá no final do seu livro que ele sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, reconhecer a soberania de Deus. Segundo ponto é que Jó, ele se arrepende de seus erros. E quando nós olhamos para toda a história de Jó, nós poderíamos pensar o seguinte: do que Jó se arrepende? Porque o livro descreve todo o sofrimento, todo o drama vivido por Jó. Enfermidade, a morte dos filhos, a perda dos animais. Tudo isso faz parte de uma vida de sofrimento. E depois Jó, ele é acusado pelos seus amigos, acusado entre aspas, seus amigos vão tentar, através de um conhecimento teológico, explicar a situação que Jó estava vivendo. E muitas vezes dizendo que aquilo que ele enfrentava era por causa do seu pecado. No entanto, este mesmo Jó que passou por tanto sofrimento, ainda diz lá no capítulo 42 que ele se arrepende no pó e na cinza. Ele se humilha diante de Deus. Porque por mais sofrimento que alguém possa passar, isto não faz dele alguém que seja sem pecado, que seja merecedor das misericórdias de Deus. Portanto, Jó, ele se arrepende daquilo que ele fez de errado. Então, se arrependeu dos seus erros, ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Agora nós vamos ver que, por causa da atitude de Jó, de reconhecer a soberania de Deus, se arrepender dos seus erros e jamais ter proferido nenhuma palavra contra Deus, e o próprio Deus atesta isso, dizendo para Elifaz: você falou coisas de mim que não tinha nada a ver, você falou mal de mim. E Jó nunca falou mal de mim, mesmo passando pelas lutas. Então, agora nós vamos ver aqui duas questões importantes a respeito de Deus em relação a Jó. A primeira é, a palavra diz que o Senhor então aceitou a face de Jó. Essa expressão, aceitar a face, é que quando alguém ora, quando alguém vai à presença de Deus, vai para buscar a face de Deus. E quando nós assim o fazemos, nós estamos também apresentando a nossa face diante do Senhor. E a palavra então, ela diz que Deus aceitou a face de Jó. Deus não rejeitou. O salmista diz: não me rejeites da tua presença. Porque quando Deus rejeita alguém, é triste demais. Mas aqui no caso de Jó, depois de todo o sofrimento pelo qual ele passou, a palavra diz que o Senhor aceitou a face de Jó. Então, quando Jó foi diante de Deus, quando Jó se apresentou diante do Senhor, o Senhor o recebeu e o Senhor conversou com Jó. E por isso ele diz que aceitou a face de Jó. E agora, um segundo ponto importante sobre esta virada de cativeiro, como Deus mudou o cativeiro. A palavra do Senhor diz que Deus virou o cativeiro quando Jó orava pelos seus amigos. Aqui, meus queridos, há um segredo espiritual. Segredo que pode ser revelado, pode e deve ser revelado. Qual é o segredo? Jó foi orar pelos seus amigos. O Senhor falou aos amigos de Jó
a Elifaz, e depois falou também a Bildade. E Deus falou para eles que eles deveriam levar o sacrifício, oferecer um holocausto. Isso, eles deveriam ir até Jó para oferecerem este holocausto. E Jó iria interceder por eles. Jó iria interceder pelos amigos. Esses amigos de Jó que tinham dado conselhos errados, que tinham criticado Jó, que tinham, segundo o próprio Deus, falado erradamente a respeito de Deus, agora eles têm que ir até Jó. E a palavra diz que quando eles ofereceram o holocausto, Jó orou por eles e Deus atendeu a oração de Jó. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. Que coisa incrível! Às vezes você está passando por alguma adversidade e você busca também os culpados por aquela adversidade. E você também pode dizer: os meus amigos viraram o rosto para mim, não se importaram comigo. E você pode ter inúmeras queixas. No entanto, Jó, ele não ficou se queixando. E Deus mudou o seu cativeiro quando ele então estava orando pelos seus amigos. E aqui é esse segredo: ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos. Se você espera uma mudança de cativeiro, se você espera que Deus mude a tua sorte, comece a orar também por aquele que no seu modo de ver te fez algum mal, alguma pessoa ou alguma situação. O segredo da tua vitória é você orar pelos seus amigos, orar pelas pessoas que porventura falaram mal de você. Ore ao Senhor, porque é assim que Deus vai mudar o seu cativeiro. Então aqui eu quero deixar essas verdades. As duas primeiras diz respeito ao comportamento de Jó. Alguém que reconhece a soberania de Deus e alguém que se arrepende dos seus erros, que reconhece as suas falhas. Então, meu querido, reconheça a soberania de Deus, não fique murmurando, não fique se lamentando, e reconheça as tuas falhas diante do Senhor, apresenta isso em oração e busque a face de Deus. Esses são os teus dois comportamentos. E você vai ouvir da parte de Deus duas posturas de Deus em relação àquilo que você já fez. Deus então vai aceitar você, aceitar a tua oração, aceitar a tua face, como nós vimos aqui, e Deus vai virar o teu cativeiro quando você estiver orando pelos seus amigos. Nós temos um Deus que muda a sorte, um Deus que vira o cativeiro. Aquilo que deveria ser a tua derrota, Deus vai reverter em vitória. Nós não podemos olhar para as pessoas como os nossos inimigos, nós estamos apenas dando aqui exemplo. Nós podemos lembrar de Amã, quando intentou contra Mardoqueu, e Mardoqueu, ele era justo diante do Senhor, e foi ali preparado uma forca para Mardoqueu, mas quando o rei olhou para os registros da história, viu que Mardoqueu tinha agido favoravelmente ao rei. E quem foi enforcado foi aquele que tinha tramado contra Mardoqueu. Deus é aquele que muda a sorte. Deus é aquele que vira o cativeiro. Que Deus possa te abençoar e que você possa crer neste Deus que é poderoso para mudar a tua sorte. Quando Deus mudou então a sorte de Jó, foi restaurado a sua família, os seus bens, e agora o estado de Jó era melhor do que o primeiro estado. O Deus que muda a sorte, o Deus que muda o cativeiro, fará com que você viva coisas melhores, que você tenha um futuro brilhante, um futuro abençoado, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai mudar a tua sorte. A esposa de Jó gerou novos filhos, houve riqueza, porque Deus mudou a sorte de Jó e Deus quer mudar
a tua sorte, que você creia neste Deus que é todo-poderoso, que vai estar com você em todo o tempo. Que Deus te abençoe ricamente. E se você foi abençoado por esta mensagem, que você possa compartilhar com os seus amigos, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe.